Bom dia, meus queridos colegas das Safras e Cifras, Educa Safras, Acres, parceiros da Peter Lyon. Quero agradecer a todos vocês por estar aqui hoje para celebrarmos os 35 anos das Safras e Cifras. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar essa jornada incrível. A Safras e Cifras começou como um sonho e tornou-se realidade graças ao trabalho árduo e dedicação de muitas pessoas. A grande maioria de vocês tem idades inferiores aos 35 anos da Safras e Cifras. Vocês não conseguem imaginar a felicidade minha e da Rosa por esse momento mágico quando olhamos para todos vocês. E um filme passa na nossa cabeça dizendo que tudo valeu a pena. A partir de agora eu vou contar um pouco da nossa história e das Safras e Cifras. Porque empresas vencedoras jamais nascem prontas, elas se constroem todos os dias. Como de costume, para os que não me conhecem, fiz anotações que vou passar para vocês. Várias lendas, mas não copiadas. Para diminuir o risco de esquecer de algo, até porque a idade potencializa esse tipo de falha. Começo pelo meu nome. Dona Rosa, só posso sentar, por favor? Lá em casa sempre manda ela, aqui eu consigo mandar um pouquinho. O meu nome é um nome estranho, Siloter, mas já no próprio nome eu trago o sangue da sucessão. Meu pai era Tarsilo, pegaram o Silo. Minha mãe era Esther, pegaram o Ter. E com essa fusão criaram o Siloter. Eu sempre digo que a grande sorte deles é que só tiveram um filho. Como seria o nome do segundo? Quando eu casei com a Rosa e íamos ter o primeiro filho, uma cunhada me disse assim: se for homem, será Silorô. Se for mulher, será Roseter. Mas nasceu o Fabrício Ramiro. Eu nasci no campo. Nasci numa casa com parteira no campo, numa pequena propriedade rural. Como já disse, sou filho único. Minha mãe era professora municipal. Meu pai era um pequeno agricultor. E a minha vida até os 16 anos foi no campo. Eu não sei se nós não temos que passar, eu me perdi aqui um pouquinho, passar a frase, raízes. Passar o vídeo agora aí. Mas a introdução está feita. Quem esquece de onde veio, esquece também o caminho, que a tornou forte. Foi a prova viva de que a origem não determina o destino. Por isso que eu digo humildade e humildade sempre. Duas palavras básicas da minha vida: humildade e gratidão. Então eu nasci ali onde que vocês viram, onde que eu estava. E a minha mãe era professora municipal, até o 4º ano primário
Eu estudei no colégio na minha casa, nunca tive nenhuma chance de... Uma vez fui roubar uma prova dela, por infelicidade, andava no terreiro, pé descalço, subi na cadeira, porque não alcançava, ela guardava em cima de um armário. Quando ela viu o sinal dos meus pés na cadeira, vocês imaginam a tunda que eu tomei por ter roubado a prova. Mas foi fundamental na minha vida. Eu, desde novo, aí terminei o 4º ano primário, na escola da minha mãe, e fui estudar em Canguçu, no colégio Nossa Senhora Aparecida, onde eu fiz, naquela época chamava de ginásio. Esse colégio ficava a 9 quilômetros da minha casa, na cidade de Canguçu, era tudo chão, na época não tinha asfalto, não tinha nada. Meu pai era vendedor de leite, eu levantava de manhã 5 horas, ajudava a tirar leite para vender, e depois montava a cavalo, andava 13 quilômetros a cavalo. E ali tinha uns colegas que o pai tinha carro para levar até o colégio em Canguçu. E aí nós íamos de carro. E à tarde eu voltava, meio-dia eu voltava, pegava o cavalo, voltava para casa. À tarde eu trabalhava na lavoura com meu pai. À noite eu fazia meus temas, na época não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada. Até porque se tivesse tudo isso, provavelmente o meu nome não seria Siloterno. E no outro dia, aquela rotina. E assim eu terminei o ginásio, o 1º grau, que seria hoje, em Canguçu. E nessa época eu já fazia o seguinte, já vendia laranja lá fora, eu sempre tive aquela mentalidade, isso é um dom de Deus, porque meus pais não eram empreendedores, a minha mãe era muito financeira, embora ganhando muito pouco, ela gostava de fazer controles. E vendia laranja, quando ia a cavalo para ir para o colégio, eu já levava leite, vendia em Canguçu leite, quando eu ia de carona. Então, a minha vida foi nesse período todo no campo. Isso até os 16 anos. A educação é a ponte entre o sonho e a realização, e o propósito, é o que dá direção a essa travessia. Isso é um agradecimento que eu tenho aos meus pais, porque naquela época muito pouco saiu do interior do município, por exemplo, de Canguçu, porque vocês não sabem, é o maior minifundiário do país. Muito pouco saiu para estudar fora, porque Canguçu não tinha na época o 2º grau. E meus pais, embora com dificuldades, estimularam que eu saísse para estudar fora, e eu vim estudar em Pelotas. Para vocês terem noção, naquela época, que não queriam que os jovens saíssem do campo para ajudar os pais, que a minha geração, a minha classe, na época a idade, não precisava nem fazer inspeção de saúde, porque eram todos liberados do serviço militar para que pudessem ficar no campo, ajudando os pais. Vocês imaginem se eu tivesse ficado lá, como muitos meus colegas, meus amigos ficaram, trabalhando numa pequena propriedade. Então, um agradecimento à educação, e com isso eu vim estudar em Pelotas. Pelotas tinha 2 grandes colégios naquela época. 3, mas 2 mais se destacavam. Um privado, que era o Colégio Gonzaga, e o outro público, que era o Colégio Municipal Pelotense, os 2 com qualidade excepcional. Eu vim estudar no Colégio Municipal Pelotense, e ali me despertou uma liderança estudantil, que para mim foi fundamental. Eu fui o primeiro vice-presidente eleito do Grêmio Estudantil do Colégio Municipal Pelotense após o regime militar. Primeira eleição depois do regime militar que teve para o Grêmio Estudantil, eu fui eleito vice-presidente. E para vocês verem que a política não é suja hoje, era suja desde aquela época, que votava as crianças desde o 4º, 5º ano primário ali, e nós prometemos, se fosse eleito, estar lá no pátio do Colégio Municipal Pelotense, um chafariz de Coca-Cola.
E naquela época a Coca-Cola era a coisa mais difícil para comprar, porque era muito caro. Isso foi lá em 1969, 1970, 1971. Eu peço perdão hoje para as crianças, que são meus amigos. Inclusive, é um médico que me atende. Mas até hoje não me animei a dizer para ele. Aí, naquela época, a gente morava em pensionatos. Junto comigo moraram estudantes. Morava junto com estudantes de agronomia. Bom, eu criei no campo. Queria ter adolescência no campo. E aquilo me motivou, vendo eles fazendo agronomia. Eu digo, eu vou fazer agronomia também. Na época eu pensava antes de fazer medicina. Se tivesse feito medicina, seria o maior desastre, porque se alguém sentir dor na perna, eu sinto na mesma hora também. Eu sempre digo para a Rosa, se um dia me der um troço, você chamar a ambulância, não ligue a sirene. Se ligar a sirene, eu morro antes de chegar no lugar. E aí fiz agronomia. Depois eu fiz... eu vou falar agora sobre a parte de educação. Eu fiz uma pós-graduação em economia aqui na Universidade Federal de Pelotas. Depois eu fiz administração rural lá na USP. E depois eu fiz mestrado em produção vegetal. Então procurei sempre estar junto, estudando. E até hoje eu gosto muito de estudar. O meu prazer é ler, escrever. E ler, e escrever e tentar aprender. Claro que hoje eu não consigo acompanhar vocês. Os que foram meus alunos, como o Gustavo e o José Ney, hoje são meus mestres, são meus professores. Próximo. Bom, a Rosa foi e continua sendo a minha fortaleza. Desde o nosso casamento, em 13 de janeiro de 1979, portanto, 46 anos de casado, você sabe que tem alguém que diz assim, depois de 40 anos de casado, conta como tempo de guerra, conta dobrado. A Rosa caminha para lá de costas, eu já sei o que ela está mandando. É o alicerce da família, do trabalho e da vida. Foi quem me acompanhou com dedicação e participação ativa na criação das safras de cifras e na condução da empresa, inclusive nos momentos mais difíceis. Iniciamos nossa vida de casal com um único patrimônio físico, um Chevette zero, que trocamos por um Chevette antigo para receber o recurso, a diferença em dinheiro, e com esse valor nos ajudou a comprar o terreno e construir a primeira casa financiada em 25 anos em Bagé. Os filhos foram incentivados a estudar e trabalhar desde jovens. O mais velho se formou em engenharia e advocacia. O mais novo seguiu o mesmo caminho do esforço e dedicação, formando-se em direito. Sempre ensinamos que a independência é um dos maiores legados que os pais podem deixar. Por isso, nenhum dos dois filhos, assim como as noras, todos advogados, trabalham nas safras de cifras. Cada um segue o seu próprio caminho, com esforço, ética e determinação, construindo suas trajetórias e contribuindo à sua maneira para o legado da família. Isso foi uma coisa pensada por nós, pessoal, eu sempre gosto de repetir desde o início, que a nossa família não trabalhasse nas safras de cifras. E no início, quem tinha filhos que poderiam vir trabalhar primeiro nas safras de cifras,
era eu e a Rosa. Porque o Zé Ney e o Gustavo, o Sandro entrou depois, o Zé Ney e o Gustavo na época eram só namoradores. E muito, hein, pessoas? Aí o Zé Ney perdeu a penca para o Gustavo. O Gustavo ganhava de luz do Zé Ney, hein? Então, nós não pensamos, não, a nossa família, nem nossos filhos, nem o nosso cônjuge pode vir trabalhar na Safra Cifres, porque a Safra Cifres é de vocês. A Safra Cifres não é das nossas famílias. E isto eu acho que é uma das grandes, é uma das grandes coisas que fez dar certo a Safra Cifres. Vocês poderão estar me perguntando, mas como é que se prega para os filhos trabalhar na sucessão patrimonial junto aos produtores rurais? É completamente diferente. Ali tem um patrimônio físico. Nas Safras e Cifres, o grande patrimônio são vocês. Nós não temos patrimônio físico. Próximo. A verdadeira carreira é aquela construída com propósito e a serviço das pessoas. Minha carreira profissional começou no último ano da Faculdade de Agronomia, em 1975. Eu digo para vocês que nós estamos fazendo 50 anos de formados esse ano. Eu estudava em Pelotas e era professor de matemática em Cansul. Porque eu procurava sempre ter uma renda para ajudar meus pais a me sustentar. Todas as minhas férias, durante o período de faculdade, eu estagiei. Todos. E naquela época os estágios eram remunerados pelo CIE, nem sei se existe ainda o CIE, que fazia a integração. Aí me formei em agronomia, fui trabalhar em Bagé, na grande terra de Bagé, na terra do Zé Ney, e tem mais colegas aqui de Bagé. Fiz concurso para Ascar e Emater, hoje, na época Ascar, hoje é Emater, para ser extensionista, e com o segundo ano que eu estava lá, eu fui designado num convênio cooperativa, Agrícola Mista Ceguá, Camal e Emater, para criar o departamento técnico da cooperativa, que a cooperativa não tinha departamento técnico. Eu criei o departamento técnico durante 2 anos, menos de 2 anos, estava tudo funcionando. Aí eu fui promovido para vir para gerente regional da Emater em Pelotas. E sempre com aquela vontade de empreender. Aí quando cheguei gerente regional da Emater em Pelotas, durante um determinado ano, eu fui selecionado para fazer uma pós-graduação na USP, lá em administração rural. E quando voltei da USP, comecei a fazer aplicações de gestão de custos e orçamento nos produtores rurais assistidos da Emater. Mas isso me deixava um problema, porque a Emater tu tinha que praticamente todos os dias para o campo. E como é que eu ia trabalhar na iniciativa privada se eu tinha que todos os dias para o campo? Aí abri um concurso na Universidade Federal de Pelotas, e eu fiz o concurso, tinha uma vaga para professor de administração rural da Faculdade de Agronomia e Veterinária. Eu fui classificado em primeiro lugar, passei a ser professor de administração rural, e nisso já tinha produtores que a gente já fazia trabalhos, de graça, sem computador, sem nada impresso. A grande impressora era a Rosa Maria, porque era arquiteta, então fazia as planilhas bonitinhas, a gente fazia à mão. Tanto é que quando eu fazia a pós-graduação de economia, um professor me disse assim: Silotério, quando tu apresenta na aula, a gente levava a fazer uma apresentação de um projeto, e naquela época não tinha projetor multimídia, não tinha retroprojetor, era feito à mão. É tão bonita a letra das tuas apresentações, mas quando eu vou corrigir as tuas provas, eu não entendo absolutamente nada. Era a Rosa que fazia isso aí. E toda a fundação de uma empresa tem uma história. E a nossa nasceu da vontade de empreender.
Na infância vendi laranjas, depois vacas de leite em Bagé para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu comprava de fim de semana, durante a semana eu trabalhava na Emater, fim de semana eu saía, eu sabia onde é que tinha as vacas de leite para vender, porque eu trabalhava com extensão rural, e eu comprava vacas e vendia. Comprava não, intermediava, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Era um tipo de um corretor. E vendia para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais. E comprava semente dos agricultores de forrageira e vendia para os fazendeiros fazer pastagem. Essa foi a junta da minha vida em Bagé. Quando vim para Pelotas, ainda na Emater, eu e a Rosa vendíamos roupas e bijuterias. Nós íamos a São Paulo, comprávamos roupas, comprava peças de bijuterias, montávamos e vendíamos. Comprávamos própolis e vendia para as farmácias. Então, isso foi uma vida sempre de empreendedorismo, isso antes de chegar nas safras e cifras. Próximo, pastor. Mais que uma empresa, a Safra Cifras nasceu para servir famílias e perpetuar legados. Então, com aquela vontade sempre de empreender, e sempre tive paixão por números e controles, e acho que isso veio do sangue da minha mãe, porque a minha mãe ganhava muito pouco, mas ainda conseguia aplicar dinheiro e fazia a prova dos novos para ver se as pessoas estavam pagando certo ali os rendimentos. Então, isso ela tinha, e pode ser que isso me entusiasmou. Tanto é que na faculdade de agronomia, uma das disciplinas mais difíceis é cálculo. Foi o primeiro 10 que eu tirei na faculdade, mas também em desenho, e por isso que Deus me ilumina sempre. Em desenho eu não acertava nada, nunca enxergava aqueles sólidos, tive que fazer 3 vezes. Tive a sorte que casei com uma arquiteta. Ela casou comigo. Ela me procurava horas, e aí até que um dia disse assim, deu certo. Vocês não imaginam. A Rosa era minha colega de ginásio em Cansul. Vou contar essa passagem para vocês. A gente se dava bem. Nossos pais eram muito amigos, as famílias, nossos avós, mas a gente não sabia. Aí viemos estudar em Pelotas, ela Nossa Senhora de Lourdes, eu no Colégio Municipal Pelotense. Ela é da primeira turma de arquitetura e eu fui fazer agronomia. E ela passava por mim na faculdade, no saguão, quem conhece da faculdade de agronomia ali, não me cumprimentava. Eu digo, mas que mulher bem antipática é essa? Mulher metida, estudamos juntos, chama de Canguçu. Pois não é que Deus me castigou, hein? Vim casar com ela. E nesse trabalho de empreender, pessoal, por isso que eu digo que nenhuma empresa nasce pronta. O que facilitou a criação da Safra Cifras? Muitas coisas. Os produtores abriam os números para a gente começar a trabalhar, embora de graça para eles, mas foi muito importante, porque aí eles nos forneceram dados para a gente fazer palestra. E naquela época ninguém sabia nada de números. O pessoal sabia de produção, de tecnologia, mas não de controle de custo, de orçamento, de fluxo de caixa. E na vida as coisas vão dando certo. Ali começou um endividamento, dando certo para alguns e errado para outros, sempre assim, né? Um grande endividamento do agro brasileiro. E como eu já tinha 15 anos de profissão em 1990, quando nós fundamos a Safra Cifras, eu já conhecia muitos produtores da metade sul e da fronteira, e da campanha, porque eu já fazia bastante palestra nos clubes de integração e troca de experiência, que eram os famosos CITs da época.
nos sindicatos rurais. Então, eu já fazia palestras nesse interior, nessa metade sul e na fronteira, sobre essa parte de custo e orçamento que as pessoas não conheciam. E aí se impressionava, tu dizia assim, tem 1.000 hectares de pecuário, o que tu tem de área perdida? Tanto. Então, tu deve gastar tanto por ano. Eles ficavam impressionados com isso aí, né? Ficavam impressionados com isso aí. Então, isso fortaleceu para quando abríssemos a Safra Cifras em 1990, nós já tínhamos alguns clientes particulares que nós trabalhávamos em casa, a Rosa e eu. Ainda a Rosa, eu, tinha mais outros parceiros que ajudavam. O Zenei e o Gustavo ainda eram alunos da faculdade em 90. Eu acho que o Zenei se formou em 90, no final do segundo semestre de 90, e o Gustavo em 91, deve ter sido, ou 92. Então, ainda eles não estavam conosco, embora o Zenei e o Gustavo estagiaram já desde o início nas Safra Cifras. O Zenei era um terror, né? Porque o Zenei tanto o Gustavo e o Zenei se foram muito ligados ao campo, e quando eu dava aula lá na Faculdade de Agronomia, como eu tinha os dados práticos do campo, facilitava para explicar para os alunos. E o Zenei corria atrás de mim nos corredores que queria estagiar na Safra Cifras. E eu não tinha jeito de trazer estagiário naquela época. E era uma dificuldade, foi comigo, o Zenei e o Gustavo, ainda depois. Porque como é que nós íamos ter tempo para orientar o estagiário se nós tínhamos que vender serviço e executar serviço? Mas aí, um dia eu disse, não, Zenei, vamos estagiar na Safra Cifras. É coisa que Deus ilumina também, né? E deu certo. Um grande sócio, um grande amigo, assim como o Gustavo. Então foi aí a ideia que levou a nós, que é o propósito de criarmos a Safra Cifras. Ninguém faz nada sozinho. Ali apareceu aquele rio que vocês viram. Foi lá em Petrolina, junto com a Andressa, o Alisson e a Paula. Fomos fazer uns eventos lá. A Andressa me colocou uma gripe de 45 dias e 27 dias de antibiótico. São Francisco, por que eu fiz questão que tivesse aquilo ali? Eu sou do dia 4 de outubro, eu sou devoto de São Francisco de Assis. Bom, uma jornada de transformações. Ninguém faz nada sozinho. A história das Safras e Cifras é feita de pessoas, de fundadores que sonharam grande, de colaboradores, parceiros e clientes que acreditaram nesse sonho. Cada etapa da trajetória tem o nome e a dedicação de quem ajudou a construir esta empresa. Entre tantos nomes que fazem parte dessa caminhada, há pessoas que tiveram presente desde o primeiro dia. José, Ney e Gustavo, que foram meus alunos, estagiário das Safras Cifras e se tornaram sócios logo após a fundação. Minha eterna gratidão por ter acreditado num sonho e com muita garra, sem pensar em dinheiro, dedicar-se desde o início da empresa e construção da mesma. Márcia Mello é uma delas, exemplo de lealdade, competência e entrega, que atravessou décadas acompanhando a evolução das Safras e Cifras e continua contribuindo com cada novo capítulo dessa história. Prestamos também aqui nossa homenagem a Murilo, Damé Pascoal, a Enio Paiva, que segue vivos na lembrança e no legado que ajudaram a construir. A amizade, a visão e o comprometimento deles deixaram marcas que permanecem guiando nossos passos. Aos colaboradores que já passaram pelas Safras Cifras, nossa gratidão. Cada um deixou parte de si na cultura e na identidade da empresa, que hoje é reconhecida pela confiança e pelo respeito que conduz suas relações. Aos parceiros que caminharam ao nosso lado e ajudaram a sustentar essa trajetória, o nosso sincero reconhecimento.
Foram eles que nos apoiaram nos momentos decisivos, ajudando a transformar planos em realizações. E aos clientes que desde o início acreditaram na nossa proposta e na seriedade do nosso trabalho, o nosso muito obrigado. Hoje, com mais de 4.000 clientes atendidos, seguimos com o mesmo compromisso de sempre: construir relações baseadas em confiança, ética e fidelidade, os verdadeiros alicerces da Safra Recife. Assim como também está sendo construído na Acres, na Educasafra, e tenho certeza nos parceiros da Petrilhon. O verdadeiro legado é inspirar outros a continuar com o propósito. Continuar o propósito. O verdadeiro legado não está nos títulos ou nos prêmios que recebemos, mas o que deixamos nas pessoas, nos corações e nas mentes de quem segue conosco. A gratidão é a senha que destrava milagres, pois quando você aprende a valorizar quem te apoia, o universo entende que pode confiar em ti. E eu ouvi uma coisa no CNMA que eu ainda não tinha comentado com ninguém de vocês. Chegou uma cliente de Goiás, acho que é a família Rota, que é cliente nossa, nós é desde 2009, e me disse assim: as senhoras, a mãe e a filha, nós tínhamos proposta com menores valores, mas a seriedade de vocês nos fez contratar. E até hoje nós somos clientes de vocês há 16 anos. Isso é uma coisa, pessoal. Isso é uma marca da Safra Recife. Isso é uma marca que vocês têm que carregar com vocês. Seriedade, seriedade, seriedade. A vida é um ciclo de aprendizado. E que o plantamos com amor sempre floresce no tempo certo. Próximo. Em pequenos passos, com muitas mãos, foi o que fizemos a Safra Recife. Agradeço a todos vocês que dedicaram e dedicam o seu amor, suas inteligências e suas energias às nossas empresas. Vocês são a vida da Safra Recife. Agradeço a Deus pelas suas graças em toda a minha caminhada. Eu sou uma pessoa extremamente grata. Sou uma pessoa realizada familiarmente, profissionalmente, economicamente. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E agradecer às pessoas, porque eu fui ajudado e continuo sendo ajudado por muitas pessoas. A Rosa, meus filhos, noras e netas, por terem me apoiado e participado ativamente na implementação de um sonho. Meus filhos eram pequenos, quando iniciamos as Safra Recife, um tinha 9, o outro tinha 7. E chegou no início, nós tivemos que tirar eles de colégio particular, botar em colégio público, para que sobrasse aquelas mensalidades, para nos ajudar a trabalhar na Safra Recife. Não me arrependo de nada disso, até porque eu estudei sempre em colégio público. A todos que estiveram comigo desde o início da Safra Recife, e seus que saíram, mas também deixaram suas contribuições, os meus agradecimentos. A todos vocês que continuam cultivando essa semente, fazendo multiplicar, com seriedade e muita solidez. É isso que me faz acreditar e me deixa muito feliz, que os 35 anos sejam só a primeira geração. E continue o mesmo espírito que nos trouxe até aqui, servir e transformar nas próximas gerações. Que Deus sempre ilumine vocês, que continue nos próximos 35 anos, que eu lá de cima vou estar olhando para vocês. Sou uma pessoa extremamente realizada na minha vida, pela minha família, pela Safra Recife e pelo que deixo. De ver que o sonho que foi construído por várias pessoas continuará sendo conduzido por vocês
com muito profissionalismo, sem individualismo, sem disputas por poder e com muita união. Um outro pilar do sucesso da Safra Pacíficos é a nossa união dos sócios, a nossa união do conselho, onde nós somos 4 conselheiros, em alguns momentos somos 5, onde eu tenho direito ao voto de Minerva. Nunca, nesses 35 anos, precisei usar o voto de Minerva. Sempre houve o nosso entendimento. E isso é uma semente muito forte que deve seguir sendo cultivada por vocês. O legado nunca é apenas sobre o que foi construído, mas sobre o que ainda será edificado. Nosso olhar está no futuro. Nosso passado nos deu a base, mas é a nossa audácia e nossa capacidade de continuar sonhando e inovando é o que ditará os próximos 35 anos. Falta 2 minutos para terminar meu tempo. Eu quero agradecer a todos vocês, dar um beijo no coração de cada um e dizer que eu me sinto extremamente agradecido e, junto com a Rosa, extremamente feliz de ver essa casa cheia de esperança, todos de verde aqui. Essa juventude maravilhosa que vai levar essas safras de cifras por muitas outras décadas. Um beijo em cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Agora eu convido o Sandro.